Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres, através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Jacó, o portador da promessa. Numa distribuição, Works, editora, Jacó, o portador da promessa, um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Há quase 4.000 anos, um homem de nome Abraão ouviu o chamado de Deus e deixou seu lar em Harã para ir para a terra de Canaã. E agora seu filho Isaque estava casado com uma jovem mulher de Harã, de nome Rebeca. E Abraão estava feliz, pois Rebeca era neta de Naor, irmão de Abraão, e um adorador do único Deus verdadeiro. Uma mulher que ajudaria a realizar a promessa de que um dia todas as nações da terra seriam abençoadas através dos descendentes de Abraão. Os anos se passaram e Deus abençoou Isaque e Rebeca com gêmeos. O primeiro foi chamado de Esaú, porque sua pele era cabeluda. O segundo foi chamado de Jacó, e Rebeca muitas vezes pensava em algo que Deus havia dito a ela antes do nascimento deles: o mais velho servirá ao mais novo. Apesar de os meninos serem gêmeos, tinham personalidades bem diferentes. Esaú tornou-se perito em caça, um homem que percorreria montanhas e florestas, enquanto Jacó era um homem pensativo e trabalhador, que cuidava dos rebanhos do seu pai e adorava o silêncio da sua tenda. Um dia, Esaú voltou para casa cansado e faminto e sentiu o cheiro da comida que Jacó estava cozinhando. Deixe-me comer dessa comida agora. Estou prestes a morrer de fome. Eu deixarei se você me vender seus direitos de primogênito. Como primogênito, Esaú se tornaria o chefe da família após a morte de Isaque e também o antepassado do Messias. Mas ele respondeu sem pensar: De que me serve ser o primogênito? Espere. Primeiro tem que me jurar que vai fazê-lo. Jure. Eu juro pelo Senhor. Terás meus direitos de primogênito. Assim Jacó ganhou os direitos do seu irmão mais velho. E ele estava feliz porque ele sabia que todas as promessas que Deus havia feito a Abraão agora seriam dele e da sua família. Com o avançar da idade, a vista de Isaque piorou tanto que não podia mais ver. Temendo que não viveria por muito tempo, ele decidiu que chegara a hora de dar ao seu primogênito a bênção que faria de Esaú o chefe da família. Esaú, meu filho. Sim, pai. Eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, meu filho, tome sua aljava e o seu arco e apanhe para mim alguma caça. Então faça-me um guisado saboroso como eu gosto. E traga-o para que eu coma. Então eu lhe abençoarei. Sim, pai. Quando Rebeca ouviu isso, seu coração se revoltou ao pensar que a bênção seria de Esaú. Deus não disse que o mais velho serviria ao mais novo? Movida pelo seu amor por Jacó, Rebeca decidiu agir rapidamente para assegurar que a bênção do primogênito não fosse de Esaú, e sim de Jacó. Acabo de ouvir o seu pai dizer para o seu irmão Esaú: traga-me caça e me prepare um guisado. Então eu o abençoarei. Jacó, faça o que eu mando. Vá ao rebanho e me traga 2 bons cabritos, e eu prepararei o guisado para o seu pai, como ele gosta. E vai levá-lo a seu pai para que coma e lhe abençoe antes da sua morte. Jacó obtivera os direitos do primogênito de Esaú. Mas ele deveria enganar o seu pai para conseguir a sua bênção? No seu coração, Jacó estava perturbado, mas ele expressou apenas um temor.
Mãe, sabe que Esaú é varão cabeludo e eu liso. E se o meu pai me tocar, então certamente trarei sobre mim a maldição e não bênção. Qualquer maldição que puder cair sobre você cairá sobre mim. Faça o que eu mandei. Vá buscar os cabritos para mim. Vá. Rebeca planejara tudo muito bem. Ela vestiu Jacó com as melhores roupas de Esaú e amarrou pedaços de pele de cabrito nas suas mãos e pescoço para que não fossem mais lisos. E Rebeca lhe deu a comida que ela mesma havia preparado. No começo, Isaque ficou em dúvida sobre quem estava na tenda. A voz parecia a de Jacó, mas quando Isaque sentiu as mãos cabeludas e sentiu o cheiro do campo em suas roupas, então ele acreditou que era mesmo Esaú, seu filho mais velho. E ele deu a sua bênção para Jacó. Deus lhe dê a bênção do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Que povos o sirvam e nações se curvem a você. Seja senhor de seus irmãos, e os filhos da sua mãe se curvem a você. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Agora Jacó tinha a bênção do seu pai, e preocupado com o que ele havia feito, ele logo foi embora. E ele se foi na hora certa, pois ele mal havia saído quando... Meu pai, eis a caça que lhe preparei para que me abençoe. Quem é você? Eu sou o seu primogênito, Esaú. Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E eu o abençoei. Sim, e permanecerá abençoado. Abençoe a mim também, meu pai. Então seu pai respondeu dizendo: A sua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus do alto. E cheio de ódio pelo seu irmão, Esaú disse para si mesmo: O meu pai morrerá logo e então eu matarei Jacó. Rebeca sabia que se os irmãos não fossem separados imediatamente, haveria matança e desgraça. Então ela disse a Isaque que era hora de Jacó desposar uma mulher e que ele não devia se casar com alguém que não fosse de seu povo, como Esaú fizera. Não se case com uma das mulheres de Canaã, mas vá para a planície da Síria e se case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Sim, pai. Então Isaque abençoou Jacó e o enviou em sua viagem. Agora Jacó estaria seguro da fúria de Esaú, mas sua partida significava que Rebeca talvez nunca mais visse o seu amado filho. Assim Jacó deixou o único lar que ele conhecera. Naquela noite, enquanto dormia, Jacó teve um sonho estranho e maravilhoso. Ele viu uma escada posta na terra e o seu topo tocando nos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor falou para Jacó em seu sonho, dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus do teu avô Abraão. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua semente. E na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. É maravilhoso. E este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta
a porta dos céus. De manhã, Jacó levantou cedo e tomou a pedra que tinha posto como sua cabeceira, e a pôs como coluna e derramou azeite em cima dela. E Jacó fez um voto solene ao Senhor. Se Deus for comigo, e me der pão para comer, e roupas para vestir, e eu tornar a casa de meu pai em paz, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo quanto me der, eu lhe darei o dízimo. Então, seguro da graça de Deus e fortalecido pelas suas promessas, Jacó continuou sua viagem para Harã, para a casa de Labão, irmão da sua mãe. E quando Jacó finalmente chegou em Harã, ele viu alguns pastores descansando em um poço, e ele lhes perguntou a respeito do seu tio. Labão, o neto de Naor? Sim, nós o conhecemos. E ele está bem? Sim, ele está bem. E aí vem Raquel, a filha dele, para dar água às ovelhas. Raquel, a filha mais nova de Labão, era muito bonita. E quando Jacó a viu, ele removeu a pedra da boca do poço e a ajudou a dar água ao rebanho. Então Jacó disse para Raquel: Eu sou o filho de Rebeca. E ela correu para avisar seu pai para ele vir e dar as boas-vindas a Jacó. Jacó ficou na casa do seu tio, e apesar de Labão ter uma filha mais velha, Leia, Jacó se apaixonou por Raquel. E ele concordou em servir seu tio por 7 anos se pudesse se casar com Raquel. Mas como Labão queria casar sua filha mais velha primeiro, ele enganou Jacó. E no fim dos 7 anos... O que fez comigo? Eu trabalhei para você por 7 anos para ter Raquel como minha mulher. Por quê? Por que você me enganou? Na nossa terra não casamos a filha mais nova antes da primogênita. Mas poderá ter também a Raquel se concordar em trabalhar para mim outros 7 anos. Assim Jacó, que tinha enganado seu pai, aprendeu como era doloroso ser enganado. Mas por causa do seu amor por Raquel, ele aceitou as condições de seu tio. Com o passar dos anos, Jacó prosperou muito. O Senhor lhe deu uma grande família e muitos rebanhos e gado, mas mesmo assim seu coração não estava em paz. Ele desejava ver sua terra natal de novo para fazer as pazes com seu irmão Esaú. Assim, com sua família, seus servos e todos os seus rebanhos, Jacó partiu de Harã e cruzou o rio Jaboque, onde acamparam naquela noite. 20 anos haviam se passado desde que Esaú ameaçara matar Jacó. E se Esaú não o tivesse perdoado por ter tomado a sua bênção? Uma noite antes de encontrar o seu irmão, Jacó voltou-se para o Senhor em prece e lutou com ele até o amanhecer. Como Jacó permanecera firme na sua fé em Deus, Deus lhe disse: O teu nome será Israel, pois tu lutaste com Deus e venceste. Mas na luta, a coxa de Jacó foi ferida, e daquele dia em diante ele andava mancando. De manhã, Jacó se apressou para encontrar o seu irmão, para o qual já havia enviado presentes para ganhar sua graça. E quando Jacó viu Esaú se aproximando, ele inclinou-se à terra 7 vezes para mostrar o quanto desejava o amor e a amizade de seu irmão. Os anos de amargura tinham acabado, e os 2 irmãos estavam de novo em paz. Mas um outro reencontro aguardava Jacó.
o reencontro com seu pai Isaque, que ainda estava vivo. Muitos anos tinham se passado desde o dia em que Isaque, achando que ia morrer, havia dado a sua bênção a Jacó. Mas agora, com Jacó diante dele, seguro em casa de novo, com uma família e muitos bens, Isaque tinha certeza de que a vontade de Deus havia sido feita, e que seu filho Jacó era o portador legítimo da promessa de Deus.